Bom dia, graça e paz, amados. Mais uma semana que se inicia, hoje, segundo dia, ontem, domingo, primeiro dia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Vamos para o nosso pão nosso de cada dia, amém? Vamos ter um tempo aí de devocional, apesar de ser um feriado, que Deus te abençoe. Sei que você não vai acordar às 7 horas da manhã, para ler a palavra, mas que durante o dia você escute a devocional e tire uma palavra de Deus para você. Amém? Em nome de Jesus. Hoje, por ser segunda-feira e começar a nossa devocional, eu convido você a abrir o livro de Marcos, que é onde nós vamos continuar estudando a palavra de Deus nesse dia 25 de maio de 2020, para você guardar. Vamos continuar estudando a palavra de Deus. Eu queria ler o trecho de Marcos capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 12. Então, abra a palavra de Deus em Marcos, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 12, é o trecho da palavra de Deus que eu vou ler com vocês. Diz assim: De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha a mão ressequida, que tinha uma das mãos ressequidas, e estava observando a Jesus para ver se curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhe perguntou: É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando ao redor indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-lhe a mão e lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguiam da Galileia uma grande multidão, também da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Até aqui. Vamos orar ao Senhor por esta palavra? Acabamos de ler a palavra de Deus, vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar agora a vida dos teus filhos, a minha vida, nesse tempo de estudo da tua palavra, que nós possamos receber uma revelação para a nossa vida, para o dia de hoje, para essa segunda-feira, ainda que seja um feriado, que possamos receber, ó Deus, direções para os nossos corações, a fim de, Senhor, de termos uma atitude que realmente glorifique o Teu nome. Eu peço que o Senhor, então, traga a revelação por meio da Tua palavra, que é santa, bendita, e que o coração dos Teus filhos seja transformado, e que, além do que eu vou ministrar, eles possam ter uma revelação nova da Tua parte, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Glória a Deus, lemos aí o trecho de Marcos, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 12. Glória a Deus por essa palavra. Peço que realmente essa palavra possa estar no seu coração. Lemos a Bíblia e agora nós vamos procurar entender o que está acontecendo nesse trecho da palavra de Deus, na verdade, para você tirar uma revelação. Então vamos começar a examinar agora o que nós lemos. Vamos colocar isso na nossa linguagem. Nós vimos duas histórias. A primeira história está falando de um homem que tinha uma mão que foi curada. Essa mão era uma mão ressequida. Fala que Jesus estava no sábado, dentro de uma sinagoga. O sábado era um dia religioso que não podia ser feito nada. E a sinagoga era um lugar de culto, né, da religião judaica. Ela existe até hoje. Nós temos sinagogas espalhadas pelo mundo. Elas surgiram cerca de 580 anos, alguns dizem até 700 anos antes de Jesus. E ela apareceu devido ao templo ter sido destruído, então os judeus se ajuntavam em lugares para estudar a palavra de Deus, para estudar a Torá, principalmente o Pentateuco.
E nesses lugares eles juntos estudavam numa só direção. Então essa sinagoga, elas começaram nas casas e depois passaram a ter construções específicas. Jesus entra então na sinagoga e encontra ali um homem com a mão ressequida. E todo mundo fica olhando para Jesus, porque todo mundo sabia que Jesus ia curar. Aquele homem tinha uma mão seca, uma mão murcha, uma mão mirrada, uma mão defeituosa. E todo mundo fica olhando para Jesus, para ver o que Jesus ia fazer com aquele homem. Porque era sábado e não podia se fazer nada. Então Jesus chama aquele homem para o meio, e a Bíblia diz que Jesus faz uma pergunta para aquele homem e para todos que estavam ali olhando para aquele homem, porque todo mundo queria saber o que Jesus ia fazer. Jesus faz uma pergunta. Jesus, no versículo 4 e no versículo 5, Jesus faz a seguinte pergunta: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, mas eles não se manifestaram. E diz o versículo 5 que Jesus, olhando ao redor, ele ficou indignado e condoído com a dureza do coração. E ele disse ao homem: estende a mão. Ele estendeu e a mão foi curada, restaurada. Apesar da cura e do feito extraordinário que acabara de acontecer, as pessoas saíram dali planejando a morte de Jesus. O texto mostra Jesus indignado e condoído. Duas palavras: indignado e condoído. Na primeira palavra, a primeira palavra indignado descreve que Jesus, essa palavra indignado quer dizer que Jesus ele olhava para trás e para os lados esperando uma resposta. É lícito fazer o bem? É lícito poder fazer o bem? É lícito poder curar as pessoas? E Jesus olhava esperando uma resposta, e ele esperava a resposta: sim, é lícito. E a palavra condoído quer dizer que Jesus ficou triste porque ninguém falou isso, todos ficaram em silêncio, não se manifestaram a favor daquele homem, nem o próprio homem. Então diz que Jesus ficou condoído. Condoído fala de tristeza, e que Jesus ficou triste por causa da dureza do coração. E essa palavra dureza, olha que coisa interessante, essa palavra dureza aqui no original está falando de bloqueio, que o coração estava bloqueado, o coração daqueles homens estava bloqueado. Jesus podia fazer o que ele quisesse e aqueles corações não iam conseguir ver nada, porque estava bloqueado. O milagre era maravilhoso, mas o coração bloqueado não conseguia ver nada. Não havia o que Jesus pudesse fazer ali para aqueles homens. Queria mudar o pensamento deles, porque eles tinham seus corações bloqueados. E eles saem dali com um plano pior, porque o primeiro plano, era ver o que Jesus ia fazer no sábado. O segundo plano ficou pior, porque agora eles saem para matar Jesus. Um coração bloqueado impede as pessoas de fazerem planos bons. Bom, depois disso nós temos a segunda história, que também é muito interessante. Ela começa no versículo 7 e vai até o versículo 12. E Jesus, então, ele vai para o lado da Galileia, do mar, novamente, só que agora o grupo fica muito maior. Nós não estamos falando mais de uma região de 200 mil pessoas, porque agora está vindo gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, pessoas da além do Jordão. A Bíblia diz dos arredores de Tiro, dos arredores de Sidom. É uma grande multidão e que sabiam que Jesus estava fazendo milagres. Veja a história que Jesus fala com os seus discípulos separadamente, e Jesus fala para eles assim: olha, arrume um barquinho e deixe ele sempre preparado para nós podermos escapar. Olha que situação, arrume um barquinho para nós escaparmos. No versículo 9 diz que Jesus ele era comprimido. Jesus curava a todos, diz o texto. E no versículo 10 diz que as pessoas enfermas pulavam sobre Jesus. E enfermas aqui não são pessoas somente doentes, mas eram pessoas que eram afligidas, pessoas que se sentiam açoitadas, como se elas fossem açoitadas, machucadas, feridas. Elas pulavam em cima de Jesus desesperadas e exprimiam o Senhor com o objetivo de tocar em Jesus. E a palavra tocar aqui não quer dizer somente tocar, porque a palavra quer dizer que eles queriam agarrar Jesus, como se agarra num casamento, marido e mulher, de segurar, de apertar. Esta é a palavra. Fora isso, ainda tinha os endemoniados que caíam do lado, ficavam fazendo escândalos, gritando, dizendo: você é o Filho de Deus, e Jesus tinha que mandar eles parar de falar, fiquem quietos, não é hora de revelar esse segredo, não tornem a situação pública. Bom, amados, você deve ter
imaginado essa situação, era uma coisa de doido, né? Que situação de doido, que cena. Imagina os discípulos participando de tudo isso. Bom, pronto, fizemos nossa leitura bíblica, fizemos um breve estudo do que está acontecendo, trouxemos a história para o nosso contexto, entendemos ela, e agora eu peço a Deus uma revelação para você, que a revelação que Deus colocou no meu coração chegue até o seu coração também, em nome de Jesus. Vamos lá? Vamos pensar um pouquinho nessa revelação? Bom, a primeira coisa que a gente entende é que um coração bloqueado não consegue ver nada. Já pensou nisso? Que pessoas que têm um coração bloqueado, ainda que as pessoas façam o melhor, elas não veem. As pessoas estavam vendo o maior milagre de toda a terra. Que privilégio, elas estavam vendo ao vivo os milagres, mas elas não enxergavam, porque estavam com seus corações bloqueados. Diz a Bíblia que Jesus ficou triste com elas por causa desse bloqueio, porque elas não conseguiam avaliar o que era bom e o que era ruim. A pergunta de Jesus era tão simples: se pode fazer o bem no sábado? E a resposta tinha que ser muito simples: sim, pode ser feita. Jesus olhava para o lado e ninguém que teve uma resposta: sim, pode fazer o melhor. O coração bloqueado impede a pessoa de enxergar o que é bom. Olhe para pessoas que têm seus corações bloqueados. Quando você tenta falar da fé, tenta falar de Jesus, ainda que você mostre de maneira muito simples o amor de Jesus, o quanto Ele é bom, como Ele quer o melhor para nós, as pessoas não conseguem enxergar porque elas já têm um coração bloqueado com relação à sua fé. Você fala sobre perdão, você fala sobre amor, você fala sobre tudo que é bom, mas elas estão bloqueadas. Mas vamos trazer isso para mais perto de nós, amém? Vamos deixar os outros de lado, vamos ver a gente. Se nós tivermos um coração bloqueado, nós não vamos conseguir ver aquilo que as pessoas estão fazendo para nós. Muitas vezes numa situação de dificuldade que se cria dentro de um casamento, num relacionamento pai e filho, o coração fica bloqueado e aí o outro está tentando fazer uma coisa boa e você não enxerga. Isso já aconteceu comigo. Às vezes meu coração fica bloqueado por causa de uma atitude da minha filha e por causa daquele bloqueio eu não consigo ver algo de bom que ela está fazendo. Talvez você tenha bloqueado o teu coração com relação à empresa onde você trabalha e aí você não consegue ver mais nada de bom dentro da empresa. O coração bloqueado não consegue ver nada de bom. Ele, ainda que as coisas sejam boas, ele não enxerga porque ele está bloqueado. A vida do cristão, meu irmão, tem que ser uma vida de coração limpo, uma vida de confissão de pecados e de coração desbloqueado. Porque o coração bloqueado, ele já fica olhando para as pessoas esperando para ver. E depois que a pessoa faz, ainda que seja boa aquilo que ela tenha feito, ainda que ela tenha feito coisas boas, ela ainda diz que não era boa, ela sai para um segundo plano, um plano pior. Se você não desbloquear o seu coração, você, além de não ver as coisas boas que as pessoas fazem para você, você ainda vai ter planos piores. Precisamos ter um coração desbloqueado. Mas tem um segundo texto. O segundo texto nos fala que pessoas desesperadas vivem como se fosse o último momento da vida delas. Pessoas desesperadas, elas se atiram como se fosse a última oportunidade da vida delas. E aqui o Senhor falou algo muito grande comigo. Que muitas vezes Jesus tem um barquinho para sair de perto de nós. Como se, por causa da minha atitude errada, uma atitude sem conhecimento de quem Ele é, uma atitude desequilibrada, é como se eu colocasse o Senhor dentro do barquinho e tirasse de perto de mim. Já que eu sei quem Ele é, porque aquela multidão que estava perto de Jesus não sabia quem era Jesus, por isso eles se comportavam dessa maneira. Mas eu sei quem é o Senhor Jesus, eu não preciso me comportar dessa maneira. Eu posso chegar diante dele como filho, porque eu sei que ele vai me escutar. Eu não preciso agir diante de Deus de forma errada, achando que os meus gritos, os meus lamentos, o meu choro, a minha aflição vai mover o coração dele. Eu posso chegar diante dele de forma equilibrada, pedindo a ele como filho, porque ele vai me atender. Cuidado para não colocar Jesus no barquinho para fazer ele ficar longe de você. 2 ensinos para você nessa manhã. Não bloqueie o seu coração e haja de maneira equilibrada diante do Senhor, que Ele vai responder às suas orações.
Que Deus te abençoe e te dê um dia maravilhoso, que você tenha muita paz, graça e paz. Até amanhã.